pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês a história maluca de um cara que explorava cavernas. E esse homem, ele era chamado de Floyd Collins e ele nasceu dia 20 de julho de 1887. Como eu falei, ele adorava explorar cavernas. Ele e a família dele toda, inclusive o pai dele tinha negócios onde ele levava pessoas a explorarem cavernas na propriedade que eles tinham em Kentucky. Mas antes da gente já pular para a história, eu já vou aqui pedir para vocês já deixarem um like no vídeo, já se inscreverem no canal, já escrevam aqui nos comentários que tipo de vídeo que vocês gostariam de ver da próxima vez e o que vocês estão achando do canal. Ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Bom, bora pra história? Como eu falei, o Floyd ele nasceu em Kentucky, ele cresceu em Kentucky, na cidade de Auburn, com o pai dele, o Lee Collins, e a mãe dele, a Martha. E ele, assim, a família dele toda, né, os irmãos, os pais adoravam explorar cavernas, explorar, né, assim, áreas rurais. E eles também eram agricultores em Kentucky. Eles faziam, né, dinheiro tanto com a agricultura deles quanto com a exploração de cavernas, porque ali na área de Kentucky, onde eles moravam, era conhecido como a área dos calcários. Então, assim, tinham muitas grutas, tinham cavernas e assim vai. Muitos lugares para exploração. Inclusive, a história que eu vou contar, que aconteceu na Sand Cave, que é a caverna de areia, né, a tradução literal, é de uma caverna que o Floyd encontrou na propriedade, né, dos pais ali, bem próximo, que corria pela propriedade inteira subsolo, né. Então era, assim, uma caverna gigantesca. Inclusive eu vi que possivelmente é uma das maiores cavernas do mundo. Então, assim, extremamente perigosa. Mas o Collins ele acabou encontrando essa caverna no ano de 1917, num dia onde ele estava explorando a propriedade, e ele se deparou com essa entrada que na verdade é bem pequena, não é uma entrada muito grande. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem, mas não é uma entrada muito gigantesca, porém as cavernas correm, né, pela propriedade toda subsolo. E assim, crescendo na família que ele cresceu, né, que todos gostam de explorar cavernas, né, uma família de exploradores, ele acabou ficando muito conhecido como ser um ótimo explorador. Ele era destemido, ele realmente não tinha medo de entrar em cavernas desconhecidas e explorar com pouquíssimas coisas, talvez que nem a história que eu vou contar, uma lanterna querosene. E ele estava sempre à procura de aventuras novas e novas descobertas e assim vai. Inclusive, quando ele encontrou a Sand Cave, ele pensou justamente nisso, em fazer disso um negócio, levar pessoas para explorarem essa caverna. Poderia ser uma nova forma, né, de fazer dinheiro para a família e assim vai. Por isso ele realmente queria conhecer todos os detalhes dessa caverna antes dele poder levar pessoas lá. Inclusive as explorações, né, do Floyd nessa caverna criaram muito alvoroço com a mídia, né, com os jornais da época, pelas explorações que ele fazia, de lugares novos que ele conhecia, lugares incrivelmente bonitos. E ele acabou ficando muito conhecido como ser um ótimo explorador, pessoa que entrava nas cavernas e tudo mais, e ele sempre tinha muitas informações para trazer sobre isso. Bom, toda essa informação nos leva até o dia 30 de janeiro de 1925, quando o Floyd foi explorar de fato essa caverna e ele queria ir nas partes mais profundas que essa caverna pudesse oferecer a ele. Como eu falei, tudo que ele tinha na mão era uma lanterna de querosene para iluminar o caminho que ele fizesse. E era só isso, e a roupa que ele tinha no corpo. Também não sei ao certo se ele tinha, inclusive, água e comida junto com ele nessa exploração. E ele logo descobriu que essa caverna oferecia muitos desafios. Era realmente uma caverna muito estreita, assim, partes dessa caverna realmente ele relatou que tinha apenas espaço suficiente para ele levantar o peito um pouquinho para respirar. Ele tinha que respirar bem apertadinho, assim, sabe? Tipo, respiração de cachorrinho.
e assim, ele realmente não tinha espaço para se mexer, a única coisa que ele podia fazer era segurar a lanterna com uma mão e com a outra se arrastar. Porém, depois de um tempo, né, que ele passou se rastejando ali nessa parte mais estreita da caverna, as paredes começaram finalmente a se abrir e ele acabou vendo ali uma paisagem bem bonita. Porém, foi nessa hora que a lanterna dele começou a piscar, como se estivesse acabando o querosene, ou enfim, como se a lanterna tivesse para realmente parar de funcionar. Então ele estava pensando, né, em fazer a difícil decisão de voltar para a superfície para pegar uma outra lanterna e voltar outro dia, ou continuar fazendo a exploração dele no escuro. Ele decidiu que seria muito mais fácil se ele voltasse para a superfície e voltasse um outro dia mais bem preparado, com mais querosene para a lanterna dele e para que ele tivesse mais segurança durante a exploração dele também. Enfim, com o perigo de perder a luz, bom, relutantemente ele começou a fazer o caminho dele de volta para a superfície. Ele já sabia o caminho, assim, ele falou que se fosse para fazer aquele caminho de volta no escuro, ele faria tranquilamente. Porém, como era muito apertado, ele já estava mais preparado, ele também já estava mais cansado, e aí ele acabou empurrando, né, a lanterna com a mão que ele tinha livre para carregar a lanterna, ele acabou empurrando essa lanterna com muita força e ela acabou caindo e quebrando. Então, ele perdeu 100% da luz. E na metade do caminho, quando ele estava passando pela parte mais estreita, ele escutou uns barulhinhos e de repente uma pedra de por volta de 13 quilos caiu na perna esquerda dele. Pelo que parece, tinha uma leve depressão na pedra por onde ele passava, então a pedra que acabou caindo, né, em cima da perna dele não caiu diretamente na perna, mas caiu do lado e prensou ele na depressão entre a pedra. Então ele ficou com o pé preso ali entre a depressão e essa pedra. Ele achou que ele pudesse se soltar, né? Assim, não era uma pedra extremamente pesada, porém a única diferença que tinha é que ele estava na parte mais estreita desse caminho todo. Então ele não podia dobrar a outra perna para poder empurrar a pedra. Ele não conseguia se mexer ou mexer os braços, ou passar o braço, né, pelo corpo para tentar empurrar a pedra. Então ali ele ficou preso. Enfim, e a expressão que foi usada, inclusive, é que ele tinha uma camisa de forças de pedra em volta dos braços dele que não o permitiam se mexer, não o permitiam sair do lugar onde ele estava, e ali ele ficou preso. Bom, ele avisou a família, os amigos, onde ele estava indo aquele dia, e quando ele não tinha voltado para casa à noite, a família dele começou a suspeitar que algo não estava certo e que provavelmente algo muito terrível possa ter acontecido para ele não ter voltado para casa. Já estava de noite, já estava tarde, e ele era um homem muito responsável e não fazia sentido ele já não estar em casa àquela hora. Bom, no dia 31 de janeiro, a família, né, e os amigos dele foram à procura dele, e na entrada dessa caverna eles acabaram encontrando o casaco dele que estava pendurado bem na entrada, assim, né, do lado de fora da caverna. Então ali eles sabiam que o Floyd ainda estava dentro dessa caverna. O irmão dele, o Homer, ele tentou entrar na caverna, ele tentou, né, alcançar o irmão dele, porém estava extremamente estreito o caminho, ele não conseguiu, né, percorrer toda essa caverna. Então foi um menino de 17 anos chamado William que acabou levando, né, mais comida para ele. Enfim, as informações em relação a isso são um pouco divergentes. Eu vi informação de que o Homer, né, o irmão dele, colocou tipo uma salsicha, uma linguiça, alguma coisa assim num graveto e acabou esticando esse graveto até o irmão, e foi assim que ele comeu, e acabou também jogando água, enfim, para que ele pudesse se alimentar, né, e se hidratar. E outras informações foram dadas de que esse menino de 17 anos, que era extremamente pequeno assim para a idade dele, foi o único que conseguiu entrar, né, de fato nessa caverna, e acabou levando comida e água pro Floyd. Enfim, independente da situação, no dia 31 realmente encontraram ele, deram água, deram comida, independente, né, de quem tenha sido, e
ali eles começaram, né, traçar planos para um resgate, ou para um possível resgate, né? Enfim, o Homer, que é o irmão do Floyd, ele tentou de tudo quanto é jeito resgatar o irmão dele. Ele ficou por horas e horas e horas e horas com um martelinho, tentando quebrar as pedras para poder conseguir alcançar o irmão. Porém, assim, ele tava numa posição muito desconfortável, ele tava, né, praticamente de joelho, ele tinha que se dobrar inteiro para poder tentar quebrar ali, né, a pedra para chegar até o irmão dele. E assim, ele não teve sucesso algum ao tentar resgatar o irmão. Então juntou assim toda a comunidade, juntou a família dele, juntaram-se as autoridades também para tentar, né, resgatar o Floyd. E assim, foi uma loucura a questão de mídia, né, dos jornais, que assim, deu um boom e muitas pessoas vieram para ver o que estava acontecendo. Pessoas viajaram de cidades distantes de lá e para tentar, né, ver o resgate. Muitas pessoas acharam que isso era só fake news, outras pessoas acharam que ele tinha sido assassinado e colocado lá dentro e estão fingindo que ele está preso dentro da gruta. Enfim, outras pessoas estão achando que ele estava fazendo isso só pela mídia, né, só pela atenção. Então ele entrava e saía da caverna quando ele quisesse, mas ele estava ali de fato só para atenção realmente. E outros sabiam de fato o que realmente estava acontecendo, que um acidente havia acontecido e ele estava de fato preso dentro daquela caverna. E lembrando, né, eles estavam ali no final de janeiro, começo de fevereiro, né, nos Estados Unidos, numa área que é realmente muito fria, então assim, as condições estavam muito difíceis para ele se manter assim, né, tranquilo e assim vai. Eu vi que assim que ele acabou ficando preso ali, as temperaturas pioraram muito, começou a nevar, as temperaturas ficaram negativas, -6, -7, com sensação térmicas ainda piores, e ele tava assim com roupa leve, né, porque ele não podia ter entrado naquela caverna com o casaco dele. Ele tava realmente com uma blusa e uma calça, e era isso que ele tinha no corpo. E assim, a dor, né, da perna. Quando o William, que era um menino de 17 anos, conseguiu alcançar ele, colocou uma corda em volta do peito, né, do peitoral dele, para tentar puxarem ele para a superfície, só que com muita dor. Ele sentiu assim, ele gritava de dor, né, ele tava aos berros, porque realmente a perna dele estava presa e causou muita dor, né, causou um alvoroço muito grande, né, a família dele não queria ver ele sofrer também, né, com dor, então assim, eles desistiram, né, naquele momento, para tentarem ver se tinha alguma outra forma de resgatá-lo, mas assim, ao decorrer do tempo, eles viram realmente que ou ele vinha sem um pé, sem uma perna, mas ele teria que vir ou ele ficaria lá para sempre, né? Então eles tentaram isso várias vezes, só que não conseguiram. Enfim, não eram muitas pessoas que conseguiam entrar naquela caverna. A questão, né, do resgate, a caverna estava muito imprevisível. As pedras estavam começando a ficar escorregadias porque uma tempestade estava a caminho, então a chuva forte começou, uma chuva assim absurdamente grande, e assim, até que chegou um ponto onde o Floyd, ele conseguia escutar o barulho da chuva, né, caindo pela caverna, ele conseguia escutar pedras se mexendo, até que do nada ele não conseguia escutar mais nada. Até que aí, no dia 4 de fevereiro, às 4 horas da manhã, dois senhores que estavam trabalhando, né, nesse resgate para tentar resgatá-lo de lá, eles viram que uma parte dessa caverna acabou entrando em colapso, pedras caíram e acabou criando, né, esse obstáculo para chegar na Flórida. E assim, por muito pouco, esses dois homens que estavam, né, trabalhando ali no resgate, eles também não ficaram presos na caverna. Foi de fato que eles viram fissuras em pedras. E aí, com a chuva toda, eles acabaram escutando pedras começando a cair, eles saíram correndo e por questão de segundos, eles viraram vítimas ali daquela caverna.
Enfim, esse aprisionamento, né, do Floyd nessa caverna acabou se tornando, assim, uma notícia nacional. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo com o Floyd e, assim, muitas, eu vi até cerca de 10 a 30 mil pessoas foram lá para assistir o que estava acontecendo. Eles levaram, assim, carrinho de hot dog para vender, eles estavam carregando água, eles estavam, assim, realmente fizeram dessa situação um espetáculo. Enfim, o Floyd, ele chegou a ficar num estado tão triste depois, né, dele estar preso, assim, inclusive antes mesmo desse colapso, né, das pedras, ele já não tinha muita noção do que era real, do que não era. Ele conversava com pessoas que não estavam lá, ele achava que pessoas estavam lá realmente resgatando ele, eram reais, porém eram tudo imaginação dele. Então, nos momentos lúcidos, né, quando ele estava lúcido, porque ele estava sofrendo de hipotermia, ele estava com muita dor e provavelmente, né, alguma inflamação, alguma infecção estava, né, tendo um efeito negativo no corpo dele, porque afinal de contas ele estava com uma pedra pesada, né, na perna dele, provavelmente tinha alguma ferida aberta. Enfim, então ele ficou muito debilitado mentalmente. Ele, quando lúcido, ele cantava, ele rezava muito, ele conversava com ele mesmo, mas em momentos onde ele perdia a lucidez dele, ele sempre via alguém resgatando ele. Mas de forma geral, comparando, né, tudo que ele estava passando ali, ele se manteve, assim, bem composto. Realmente é um dos comentários, né, que surgiu, que apesar, né, desses momentos onde ele perdia a lucidez dele, quando ele estava lúcido, ele estava calmo, ele estava presente, ele estava tentando ajudar as pessoas, né, que estavam resgatando ele, dando informações, dando dicas, né, ensinando as pessoas o que eles podiam fazer, o que eles não podiam fazer dentro da caverna, onde eles podiam quebrar, onde eles não podiam quebrar. Enfim, como ele entendia muito sobre cavernas, ele acabou dando as informações necessárias para as pessoas que estavam ali resgatando ele, para poderem fazer esse resgate o mais seguro possível. Tanto para as pessoas que estavam resgatando, quanto para ele mesmo, né? Porque no final das contas ele queria ser resgatado, não queria ficar ali para sempre. Enfim, com o colapso, né, das pedras, as pessoas que estavam trabalhando no resgate, eles não poderiam ir mais por aquele caminho, porque eles sabiam que não estava seguro, né, passar por ali. Já teve um colapso, as chances de terem mais colapsos eram ainda maiores, então eles decidiram abrir um caminho 100% novo. Então eles trabalharam duro por 2 semanas para tentarem resgatá-lo, até que no dia 16 de fevereiro, por volta da 1h30 da tarde, eles finalmente chegaram onde o Floyd estava. Porém, quando eles chegaram lá, eles notaram que o Floyd havia falecido. E os sinais eram de que ele havia falecido há menos de 24 horas. Então, assim, ele ficou lá dentro daquela caverna por 2 semanas, sem comida, sem luz, sem água, preso, com dor, frio. Então, assim, foi uma morte realmente muito, muito agoniante. Inclusive, antes do colapso da caverna, um fotógrafo, ele conseguiu tirar foto de onde ele estava, e é realmente a última foto do Floyd com vida. Enfim, mesmo o time de resgate ter conseguido alcançá-lo, eles não conseguiram tirar o corpo dele de lá. Ele acabou ficando lá por mais 2 meses preso no mesmo local, até o resgate conseguir tirar o corpo dele de lá. Porém, o corpo dele não foi logo enterrado. Ele foi colocado num caixão em outra caverna como aviso para esses exploradores, né, de tenham cuidado, né, com o que vocês estão fazendo, não vão sozinhos. Enfim, tinha um aviso bem grande ali. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem, mas realmente o corpo dele ficou lá por muitos anos. E isso foi até o caixão dele ter sido roubado em uma disputa ali entre as pessoas que faziam nessas explorações de grutas e cavernas e assim vai. Um oponente acabou roubando o caixão dele, né?
E, enfim, e quando ele foi novamente resgatado, né, o caixão dele, ele finalmente foi enterrado. A família fez a decisão, né, tomou a decisão de que ele finalmente merecia ter um descanso final, né. A morte do Floyd chocou realmente a nação naquela época e trouxe muita atenção, né, para esses exploradores, para essas pessoas que precisam de adrenalina, que precisam, né, de aventuras e que gostam de aventuras, como um alerta, né, um sinal de alerta para que tenham cuidado, avisem para onde você está indo, né, para as pessoas próximas a você. Tenha um plano de contingência, né, caso alguma emergência aconteça. E, enfim, e essa é a história do Floyd Collins. E a gente só sabe realmente quase todos os detalhes, né, de como ele estava, como o acidente aconteceu, como ele foi, né, além de onde ele estava ali, né, no caminho que ele estava voltando, como a lanterna de querosene acabou trazendo ele de volta à superfície, e aí foi quando aconteceu o acidente da pedra acabar caindo, e a gente só sabe disso tudo por conta do William Burke Miller, de 17 anos, né, aquele menino que eu falei mais cedo. Ele, na verdade, foi contratado pela mídia para entrevistar o Collins. E realmente ele foi para entrevistar o Collins, e quando ele chegou, né, onde o Collins estava, ele acabou vendo toda aquela situação, ele viu a dor que o Collins estava, que, enfim, ele realmente só queria ajudar com o resgate, então ele acabou começando a trabalhar nessa área de resgate ao mesmo tempo em que ele conversava, né, com o Floyd e perguntava, né, as coisas que estavam acontecendo, e acabou fazendo uma entrevista em si. Então, toda a informação que a gente tem realmente foi do que o Floyd acabou contando para o Williams. E o William acabava também levando comida e água para ele durante aqueles primeiros 4 dias, né, porque o resto, entre o dia 4 de fevereiro ao dia 16, houve o colapso e ele ficou preso lá dentro daquela caverna. Enfim, se vocês gostaram dessa história, por favor, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Enfim, eu adoraria fazer um vídeo aqui por indicação de algum de vocês. Então, se vocês têm alguma ideia de história, me digam aqui nos comentários, eu vou adorar cobrir uma história de vocês. Enfim, deixem o like, já se inscrevam no canal e ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem a notificação, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!